O objetivo desse vídeo é agregar um valor educativo e analítico, tomando por base essa cena desse excelente filme chamado 300, produzido pela Warner. A intenção é trazer para os dias atuais um exemplo, e por isso nós utilizamos esse filme para servir como uma ilustração, para a partir daí fazer uma análise jurídica, uma análise de direito que tem como objetivo primordial estimular a paz, estimular a humildade e a preservação da vida. Vejam, esse aqui é o mensageiro do rei que se aproxima do Leônidas com a finalidade de pedir terra e água. Veja só qual foi a reação do rei Leônidas e também da esposa do rei. Agora, que mensagem nos traz? Terra e água. Então você veio de tão longe, Persa, por terra e água? Não seja tímido ou estúpido, Persa. Seja claro e assertivo, Esparta. Vocês prestaram atenção no que disse a esposa do rei Leônidas? Não seja tímido ou estúpido, seja claro e assertivo. A forma com a qual ela se dirigiu ao mensageiro foi uma forma educada? Eu interpreto que não. Na minha humilde opinião, ela agiu com uma extrema rispidez contra o mensageiro. E eu vou pular agora diretamente para a reação do rei Leônidas. Então o Leônidas fica pensativo e ele decide empunhar, ele saca a espada contra o mensageiro. Mas você é louco? Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém. Vejam só que nessa situação específica está aqui o mensageiro completamente vulnerável. O mensageiro não aponta qualquer arma contra ele. Os soldados do mensageiro também não estão oferecendo nenhum risco contra ninguém, mas o rei Leônidas saca a espada, afrontando o mensageiro, que, como eu disse, está numa situação totalmente desfavorável. E, em seguida, o Leônidas olha para a esposa e veja só, preste atenção no comportamento da esposa do Leônidas. Certo, grego, ninguém ameaça o mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras. Preste atenção. Você deveria ter feito o mesmo. No movimento que a esposa dele faz com a cabeça. Ele olha para trás, para a esposa, como que se quisesse pedir a opinião dela, e veja só como que ela se manifesta. Ó. Viram? Ela balançou com a cabeça. Vou repetir para que não haja dúvida. Leônidas olha para a esposa e veja o movimento positivo que ela dá, como se estivesse dando o aval. Veja, repare bem. Olha lá, olhou para ela e ela balançou com a cabeça e veja a reação dele. Isso é Esparta! Aí. Vejam só. Por pior que fosse a mensagem que o Leônidas recebeu, não houve qualquer agressão física ou ameaça iminente do mensageiro ou dos
soldados do mensageiro contra o Leônidas. Portanto, houve uma evidente desproporcionalidade. Houve uma covardia indiscutível por parte do Leônidas contra o mensageiro, que caiu no poço, na vala, e teve a sua vida ceifada por essa conduta arrogante, precipitada, desnecessária. O que ele poderia fazer é o seguinte: terra e água? Não, eu não vou dar. Pode avisar o rei que eu não vou ceder. Pronto. Mas não atacar, sobretudo, porque não havia qualquer risco do mensageiro contra o Leônidas. Esse aqui, ó, é o momento exato da atitude de indiscutível covardia, prepotência e soberba que foi praticada pelo personagem. Repito, não falo nada contra os atores, a atriz. É uma reflexão relativa única e exclusivamente a essa cena, trazendo para os nossos dias atuais. Por quê? Na nossa atualidade, um homem que eventualmente olha torto para outro homem, ou que olha para uma mulher, o companheiro se sente desrespeitado. Lamentavelmente, hoje em dia, tem sido comum que o indivíduo que se sinta afrontado parta para a agressão física. Isso é um absurdo, meus amigos e minhas amigas. Jamais parta para a agressão. Se alguém olhou para sua mulher e não disse nada contra ela, não encostou nela, deixe-o ir embora. Retire-se daquele ambiente que aparentemente vai escalando para uma agressividade. Saia do local com serenidade. Se alguém te xingou, isso não é motivo para que você reaja fisicamente. Se você tiver esse tipo de comportamento impulsivo, orgulhoso, de agredir, de machucar ou de ceifar a vida de alguém, saiba que você poderá provavelmente responder a um processo criminal e muito provavelmente você será condenado. Então, os seus filhos, a sua esposa, os seus pais vão sofrer com isso. Fora você, que se praticar qualquer ato de covardia, desproporcional, injustificável, exagerado, você sofrerá consequências graves na cadeia. Você sabe bem do que eu falo. Portanto, mantenha a sua serenidade, haja o que houver. Não seja bruto, conforme foi aqui o personagem nessa cena, porque nada justificava isso. Era só ele dizer: não vou ceder, não vou dar terra nem água, não vou. Deixa o Rodrigo Santoro vir aqui, entendeu? Não se justifica esse tipo de conduta. Agora, atenção você, mulher. Conforme você viu aqui nessa cena, a esposa do rei, ela agiu sim, evidentemente, com rispidez e com arrogância contra a pessoa do mensageiro, quando ela disse para ele: não seja ignorante nem tímido, seja assertivo. Ela não teve um comportamento dotado de cordialidade. De forma alguma pode-se dizer que ela foi cordial. Ela também ultrapassou. Mas o pior momento que eu vi em relação a essa personagem foi quando ela avalizou, ela balançou positivamente a cabeça, como que se estivesse apoiando o marido nessa empreitada. Você, mulher, nunca faça isso com seu marido, com seu companheiro. Se ele estiver na iminência de uma situação
de agressividade, de conflito, puxe-o para perto de você, leve-o para outro ambiente, chegue para ele e diga: meu amor, vamos embora, arraste-o para fora dali. Sabe por quê? Se ele atentar contra a vida de alguém, ele responderá, e se ele for preso, você sofrerá, seus filhos sofrerão. E se fosse uma situação inversa, por exemplo, digamos que aqui não houvesse esse abismo, esse poço, essa vala, digamos que ele desse esse chute, esse pisão, e que o mensageiro sacasse uma espada e matasse, poderia haver o revide ali. Percebe? O ideal é a paz, é a serenidade, é buscar a concórdia, a pacificação, é aquilo que eu chamo popularmente de engolir sapo. É muito melhor engolir sapo, sair ileso dos problemas, manter a humildade. O orgulho é que leva a essas tragédias. E eu queria finalmente dizer que tanto eu gosto desse personagem, com exceção dessa cena, em todos os outros momentos do filme, o Leônidas, o rei Leônidas, ele demonstra uma extrema coragem, uma belíssima bravura ao enfrentar um exército muito maior em defesa do povo dele, que eu elegi o Leônidas como sendo um representante da coragem, assim como outros personagens, no intuito de trazer uma maior inteligência emocional para os homens. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui, no qual o Leônidas é um dos exemplos de coragem e outros personagens representam outras virtudes, outros heróis. Em suma, é preciso que você, homem, fortaleça os heróis que já existem dentro de você. Todos os dias você tem que fortalecer. Mas, ao mesmo tempo, você precisa combater, você precisa enfraquecer os vilões, os demônios que existem dentro de você. Dentre os demônios que existem dentro de você, há esse demônio, esse monstro chamado orgulho. Você tem que combater o orgulho que está dentro de você. Então, assista esse vídeo aqui, em que eu faço uma abordagem sobre esse tema que certamente vai ser muito útil a você, para que você preserve a sua vida, para que você preserve a vida do próximo e para que haja a manutenção da paz que é tão necessário nos nossos dias atuais. Preserve a paz. Humildade, que seja fortalecida a humildade e que o orgulho seja esmagado. Esmague o seu orgulho e viva mais. E a sua família vai agradecer por você estar vivo. Fuja de conflitos. Assista esse vídeo aqui que vale a pena. Um abraço.